Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao laboratório 1759 do curso CCNA Intro. Hoje nós vamos estar fazendo um laboratório de reconhecimento, tá? Esse laboratório não tem configurações a serem feitas, nós não vamos alterar a configuração de nenhum roteador ou suíte Cisco. Nós só vamos observar algumas saídas e entender aí as diferenças, né, entender vários comandos shows, né? Onde eles poderiam ser aplicados aí. Para isso, nós vamos começar ali acessando o terminal ISPPC, ISPPC terminal, configuração padrão de terminal aí, né? 9600, 8N, 1N, ok. E aí nós já vamos cair no prompt do roteador aí, que é o ISP Router, tá? Entrar no modo privilegiado, onde eu posso estar rodando mais comandos, né? Vamos analisar aí alguns comandos que foram sugeridos e aí onde eu poderia estar utilizando cada um deles, tá? Primeira coisa aqui, qual é a lista de comandos a serem dados, né? Então nós temos aí show ARP, show flash, show IP route, show interface, show IP brief, show protocols, show users e show versions. Vamos fazer o seguinte, acho que fica mais didático nós vermos os comandos conforme a necessidade ali, né? Por exemplo, aqui, né, nós temos a primeira questão. Quais comandos você pode usar para determinar o endereço IP e o prefixo de rede de uma interface? Tá? O endereçamento IP e o prefixo de rede, eu poderia simplesmente ter uma visão geral ali com show IP interface brief. Então, com show IP brief, por exemplo, na verdade, eu vejo que o endereço, na verdade, ali é 209.165.201.1, né? Estou vendo apenas qual é a interface e qual é o endereço IP associado a ela, tá? É isso que eu consigo visualizar ali. Poderia, como ele coloca ali, né? Qual comando você pode para determinar o endereço IP e o prefixo da rede das interfaces? Eu poderia chamar uma interface específica também, né? Show IP int, pegar, por exemplo, ali a giga 0/0. Então aí eu consigo ter informações mais detalhadas, né? Por exemplo, eu consigo ver a rede, né? E vejo que é um /27, vejo qual que é a máscara que está associada, né? Então eu tenho uma saída um pouco mais detalhada se eu der um show IP int e ao invés de usar um briefing, eu visualizar informações de uma interface específica, né? Que mais aqui? Qual comando... Bom, então, qual comando fornece endereço IP e atribuição de interface não prefixo? Você pode dar lá só um show IP int brief ou você pode dar um show IP int e a interface propriamente dita. Quais comandos você usaria para determinar se uma interface está ativa? Tá? Então, na verdade, né, como nós vimos ali, acho que o briefing é a melhor opção para isso. Quando você dá show IP int brief, eu já consigo visualizar rapidamente quem está up, quer dizer, a interface está ativa. Se tiver down ou administrativamente down, a interface está fora de ação. Então, acho que a forma mais rápida realmente aí seria com show IP int brief. Você precisa determinar a versão do iOS que está sendo executado num roteador. Que comando lhe dará essa informação? O que tá rodando agora, o que está na memória RAM da caixa, eu posso dar uma olhadinha com o show version, o show ver, né? Show version. Ele me mostra, por exemplo, ali que da memória flash foi carregado esse sistema operacional aqui, ó. CM900, Universal K9, MZ, SPA, 1511, M4.bin. Esse aqui é o sistema operacional que foi carregado, né? Que foi carregado da memória flash para dentro da memória RAM.
Se você quiser ver a memória flash em si, né, o local, quero ver o conteúdo do disco, né, porque a flashcard é como se fosse HD do roteador aí, né? Eu poderia dar um show flash. E com o comando show flash eu vejo, por exemplo, que eu tenho aquela imagem que foi carregada, tem alguns arquivos XML também aqui, outros conteúdos. A diferença é eu poderia ter vários sistemas operacionais disponíveis para boot dentro da memória flash. Apareceria aí uma segunda, uma terceira imagem .bin, um arquivo binário, se a flash tiver espaço suficiente para armazenar. Mas realmente, qual subiu, né? Qual foi carregado na memória RAM, você pode ver ali com o Show Verso. Show Flash mostra tudo que tem disponível para carregar. O que mais nós temos ali? Eu estava aqui no item 6, né? Você precisa... Não, na verdade, era o item 4, determinar a versão de iOS. Item 5, que comandos fornecem informações sobre os endereços de interface do roteador? Além do show e paint brief, o que você pode fazer também, você pode dar um show run, e dentro da running config, né, você pode enxergar diretamente aí IP address, o IP da interface, a máscara, né? É uma outra forma de estar visualizando aí. Acho que o Pact Tracer, acho que ele é meio limitado com relação aos parâmetros, né? No iOS de verdade aqui você pode dar um showroom também e aí chamar, por exemplo, a interface giga00. Ele vai me dar um close aí apenas das configurações da interface dentro da running config. Mas aqui esse parâmetro não tem aí no Pact Tracer. Você teria que dar um show running config geral, genérico, né? E aí encontrar as configurações dentro da configuração geral, encontrar o pedaço que te interessa. Por exemplo, o IP da serial 001, o endereço IP da giga 00, que nós estamos vendo aqui, e assim por diante. Agora sim, o item 6. Você está considerando uma atualização do iOS e precisa determinar se a flash do roteador pode conter um novo iOS. Que comandos fornecem informações sobre a quantidade de memória flash disponível? Aí, eu acho que aqui no item 6, o melhor mesmo seria o show flash. Por quê? O que acontece? No show flash, por exemplo, eu vejo que essa imagem de iOS aqui ocupou algo equivalente aí a 33 mega, né? Aqui é byte, então 1000, milhão, milhão é mega, né? Megas de bytes. Então 33 mega. Eu vejo, por exemplo, aqui eu tenho 33 megas usado, mas eu tenho 1000, milhão. Tenho 22 megas livres, tá? De armazenamento. Então, se eu tiver um iOS pequeno, não caberia um outro iOS do mesmo tamanho, de 33 aqui, né? Eu precisaria ter um pouco mais de flash. Teria que ser um sistema operacional um pouco menor, que caberia aí dentro desses 22 megas disponíveis. Senão, teria que apagar o iOS atual para colocar um outro iOS no seu lugar. Ok? Item 7. Você precisa ajustar uma configuração do roteador, mas suspeita que um colega também esteja trabalhando no computador, no roteador, né, de outro local. Que comando fornece informações sobre as linhas que estão sendo usadas para a configuração ou monitoramento de dispositivo, né, do dispositivo? Você pode dar aqui um show users e você vai ver todo mundo que está plugado, conectado ao roteador. No caso aqui, ó, eu só tenho a COM0, a porta de console. Eu estou conectado à porta de console. Se eu tivesse outros usuários que estivessem conectados aí via SSH ou via Telnet, então eles estariam lá na VTY 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, apareceria lá um VTY alguma coisa, como conexão 1, 2, 3 e assim por diante.
Das conexões existentes, para eu saber qual é a minha conexão local sempre tem um asterisco no canto esquerdo aqui. Então, isso aqui é o que indica que eu estou pendurado na console. Tivesse mais um usuário aí que tivesse ali a conexão 1 ligado na VTY0, por exemplo, para mim o asterisco não estaria apontando, está apontando na console. O usuário que está pendurado no terminal virtual enxergaria o asterisco, dizendo que para ele aquela sessão é a sessão local, que ele está utilizando, na verdade, né? Então, Show Users, ele pode estar trabalhando com isso. O item 8. Você foi solicitado a verificar o desempenho de uma interface de dispositivo. Qual comando fornece estatísticas de tráfego para interfaces do roteador? Então, aí tem uma coisa interessante. A gente tem o Show IP Interface e o Show Interface, sem a palavra IP. Quando você coloca Show IP Interface, o comando que nós já vimos antes, né? Ele vai estar trazendo informações aí de camada 3, como, por exemplo, endereçamento IP, interface UP, se tem as CLs penduradas, tem um filtro, uma CL pendurada na saída ou na entrada da porta. Agora, eu só quero mais informações de estatística, né? Mais camada 1 e 2, pacotes enviados, recebidos, colisões. Aí eu posso dar só um show interface, sem a palavra IP. Show interface giga 00, por exemplo. Aí a gente vê ali que, apesar de também ter ali, né, o endereço IP e tal, mas não fala das ACLs, por exemplo, a preocupação dele é mais estatística, né, desse comando. Quantos pacotes enviados, quantos recebidos, quantos pacotes resultaram em erro, né? Erro de entrada ou de saída, quantas colisões ocorreram. Esse Lost Carrier aqui é quando a interface fica flapando, né, subindo e descendo o tempo todo. Também conseguiria ver estatística disso aqui. Então, se eu quiser ver estatísticas de tráfego, ver como é que anda a utilização, Show Interface. Especificamente de uma porta, né, de uma interface, Show Interface e o nome da interface. Que mais? Os clientes reclamam que não conseguem alcançar um servidor que usam para armazenamento de arquivos. Você suspeita que a rede pode ser tornada inacessível devido a uma atualização recente. Que comando fornece informações sobre os caminhos disponíveis para o tráfego de rede? Caminhos é roteamento, né? Eu estou dentro do roteador, você pode dar show IP route. E aí você vai verificar quais as rotas. No caso aqui, esse roteador ele tem duas redes diretamente conectadas aí, né? Ele tem lá a 209.165.200.224 e a 201.0, né? São duas redes barra 27 que eu tenho configuradas aí. Essas duas redes, elas fazem parte de uma rede maior ali, que é a barra 24, né? A 209.165.200/24. Bom, quais interfaces estão atualmente ativas no roteador ISP1? Interface ativa, acho que novamente ali show IP int brief. Então, com o comando show IP int brief, eu consigo visualizar aí que as portas 0/0 e serial 001, elas estão up, as demais estão desabilitadas, inclusive estão desabilitadas administrativamente e nem IP tem também, tá? Então é isso, pessoal. Esse laboratório não tem configurações a serem feitas, né? Acho que nós vimos praticamente todos os comandos aí. Acho que alguma coisa que faltou, dois comandinhos talvez valha a pena comentar também. Você tem o showarp, o comando showarp, ele consegue mostrar com quais máquinas eu me relacionei, né? Então, toda vez que eu vou mandar um pacote para alguma máquina, eu tenho que saber o endereço IP e o endereço MAC. Então, assim, o ARP é um protocolo que, pelo IP, descobre qual que é o MAC address associado. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a Giga 00, eu tenho esse MAC address aí associado com o IP 209.165.201.1, né? Então, showarp é bastante interessante. Essa tabela
tem uma validade, né? Geralmente são 300 segundos, passado esse tempo ele vai esquecer, essa entrada vai caducar e ser removida, né? Então, show ARP é bastante útil aí. Nós temos também show protocol. Se você quiser saber quais os protocolos de roteamento, né, que estão habilitados na caixa, então show protocols, eu consigo visualizar ali, por exemplo, aqui ele está me dizendo... Bom, protocolos de roteamento, propriamente dito, nós não temos aqui. Ele está mostrando somente que as interfaces seriais e Ethernet que estão disponíveis aí, né? Então, aqui nesse caso, está trazendo informações parecidas aí com o nosso show e pente brief ali. É que, na verdade, nós só temos o protocolo IP rodando aí. Então, ele está trazendo as informações de IP. A diferença desse comando, se eu tivesse protocolos de roteamento ligados, né? Como o SPF, BGP, GRP, RIP, ele também poderia trazer esse tipo de informação aí para nós. Ok, pessoal? Então, acho que basicamente é isso. Show users, show version, show interfaces, show IP route, show flash. Acho que os demais comandos nós já havíamos visto aí. Como eu havia comentado com vocês, essa atividade não pontua, né? Eu não tenho nenhuma configuração a ser feita, é mais para que você consiga visualizar e entender para que serve cada um dos comandos. Então, aconselho que vocês façam a atividade, façam cada comando show desses, procuram entender aí as saídas de cada um, de forma a aumentar o seu conhecimento para fazer troubleshooting, para conseguir identificar a condição aí dos equipamentos nos quais você está trabalhando. E assim nós chegamos aí ao final de mais um laboratório. Um grande abraço a todos, até a próxima.